Como as pessoas prósperas pensam? Isso foi uma pergunta que eu me fiz quando eu tinha 20 anos de idade, onde eu me encontrei numa situação que eu realmente tive que tomar uma decisão que eu não queria por falta de dinheiro, porque eu não tinha outra opção. E naquele momento do tempo para mim era uma coisa que era muito importante para mim. E com isso, eu não ia compartilhar, porque eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou compartilhar rapidamente, caso você ainda não tenha visto meus outros vídeos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era atleta, eu era nadadora e eu morava em Belo Horizonte na época. E eu era patrocinada pela Mesbla. E naquele momento, eu chego para treinar um dia e quando eu estou lá no clube, pedem uma reunião emergencial para os atletas da Mesbla. A gente se reúne e recebemos o comunicado que a partir do mês seguinte todos os contratos de patrocínios estavam cancelados. Ou seja, o dinheiro que eu recebia mensalmente para me manter, porque o clube ele fornecia casa, comida, ele pagava a nossa faculdade, a escola, enfim, mas ele não dava dinheiro em espécie. Então o dinheiro que eu tinha era o dinheiro que eu recebia da Mesbla. E eu era daquelas, como a maioria das pessoas, infelizmente, que tudo que ganhava, gastava. Então, ou seja, se eu no mês seguinte não ia receber dinheiro, eu não ia ter como pagar minhas contas básicas. E eram poucas coisas, não era muito dinheiro não, mas era o que eu me bancava minhas despesas, né, de cuidados pessoais, de transporte, enfim, essas coisas básicas. E naquele momento, eu me vi numa situação de, e agora? O que eu vou fazer? E eu vi que eu precisava começar a trabalhar, precisava ganhar dinheiro de alguma outra forma. Conseguir um patrocínio instantaneamente, imediatamente, não é uma coisa fácil. E naquele momento do tempo estava muito difícil, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar. E aí, durante o próximo semestre inteiro, eu treinava de manhã, dava aula, treinava à tarde e ia para a faculdade à noite. Ou seja, como vocês devem já estar imaginando, não tem como um atleta profissional dar resultado dessa forma. Eu dava aula de natação de 8 a meio-dia, consegui esse emprego rapidamente, mas inviabilizou. Eu não tinha tempo para descanso, eu não tinha uma alimentação adequada, enfim. Comecei tomando uma colherinha de chá de guaraná em pó para aguentar esse ritmo, no final estava tomando uma colher de sopa. Como é que um atleta dá resultado dessa forma? Impossível, né? Mas eu precisei daquele tempo para me preparar para abandonar algo que naquele momento era tudo para mim. Minha vida girava em torno do esporte. Meus amigos todos eram do esporte. Minha vida era aquilo. E da noite para o dia ia deixar de ser. Então eu precisei desse tempo para elaborar e pensar e ver o que eu ia fazer em seguida, né? Eu ia voltar para casa necessariamente, voltar para Brasília. Mas naquele momento do tempo me veio essa questão. Como as pessoas que têm dinheiro pensam? Como elas agem? O que elas fazem? E aí eu comecei a estudar pessoas que tinham os resultados que eu gostaria de ter. E aí eu comecei a ler biografias, comecei a procurar participar de eventos, seminários, que me trouxessem pistas de como isso funcionava. E uma das coisas que eu aprendi foi que as pessoas prósperas, elas procuram trocar vícios por virtudes. Elas buscam o crescimento contínuo. Elas estão sempre aprendendo, crescendo, evoluindo. E o que eu pude perceber também é que o nosso exterior, os nossos resultados externos são um reflexo do que nós temos internamente. Se você quer melhorar seus resultados externos, você precisa passar por um processo de amadurecimento e crescimento interior. Como você pode se tornar uma pessoa melhor? Como você pode evoluir? Como você pode contribuir mais? Como você pode servir ao mundo com a sua individualidade, com o dom que você tem, que só você tem? Como você pode entregar mais? E quando você vai e começa a viver e a responder ao mundo a partir deste lugar, as coisas começam a fluir, as coisas começam a caminhar, porque você começa a crescer como ser humano. Você começa a ampliar as suas virtudes. Só que para isso,
Por que poucas pessoas fazem isso? Porque dá trabalho, porque a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa se desafiar, a gente precisa vencer medos, a gente precisa encarar de frente a nossa vida, a gente precisa sair do lugar de vítima, do lugar de coitadinho. Por que isso só acontece comigo? E ir para um outro lugar aonde? O que eu tenho que aprender com essa situação? Como eu posso evoluir a partir daqui? Porque quando você... Eu gosto muito de uma forma de ver da One World Academy, da Preta Ji, é um grupo de meditação que eu sigo lá na Índia, que ela coloca de uma forma bem simples, por isso eu gosto tanto deles. Só tem duas formas de você responder à vida: através de um beautiful state, que é de um estado de beleza, ou a partir do sofrimento. Olha que belo isso! Quando você está no sofrimento, na dor, numa situação de vítima, como você responde aos fatos que te acontecem? Quando você está com medo, com raiva, como é que você responde? Agora, se você toma consciência disso, se você está num momento que você está em paz, você está conectado com quem você é, com a sua essência, independente, com o seu lado belo, conectado com amor, independente do fato que aconteça, como é que você responde a esse fato? Olha como muda a perspectiva de um e de outro. Quando eu estou num belo estado, eu olho e vejo como eu posso crescer com isso. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir dessa situação? Por que isso está acontecendo comigo no sentido de como eu posso evoluir a partir daqui? Agora eu posso olhar para a mesma situação a partir de um estado de sofrimento e olhar para ela e falar: caramba, por que isso só acontece comigo? Eu sou um lascado mesmo. Olha só. E se colocar num lugar de coitadinho, quando a gente entra nesse lugar de raiva, de ódio, o que acaba acontecendo? A gente se cega a enxergar as possibilidades de aprendizado que a gente tem ali. E o que acontece? A gente acaba se paralisando. E aí o que acontece na paralisia? A gente para. A gente, de uma certa forma, entra num processo de estagnação. E nesse processo, a chance de você só ir ladeira abaixo é muito grande. Obviamente que a gente não consegue ficar todo o tempo num estado de beleza e responder a vida sempre nesse lugar. A gente fica transitando entre um lugar e outro. Mas quando a gente toma consciência disso, quando a gente começa a trabalhar a nossa consciência em relação ao que a gente vem pensando, como a gente responde às coisas que nos acontecem, a gente consegue passar mais tempo aqui e respondendo a vida a partir de um beautiful state. E essa troca de estados faz toda a diferença. Então eu gostaria de propor aqui para vocês que vocês começassem a enxergar e pensar a partir de que lugar você está respondendo à vida. Esse foi só uma primeira forma de pensar das pessoas prósperas, né? Que elas enxergaram que elas precisavam evoluir como ser humano para ter um resultado diferente. E aí foram ver que habilidades, que comportamentos elas precisavam melhorar para conseguir ter a prosperidade que elas gostariam de ter. Isso é uma primeira coisa. Existem vários outros comportamentos que em próximos vídeos a gente vai estar conversando. Tá bom? Espero ter podido ajudar um pouquinho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.